Olá, meus irmãos, meus amigos, que bom poder estar novamente aqui gravando a mensagem, poder contar contigo aí assistindo e compartilhando estas mensagens. É a palavra de Deus. Esse trabalho não tem fins lucrativos, apenas divulgação da obra do Senhor. E tentando assim alcançar o maior número possível de pessoas com o ensino, o plano redentor de Deus e na oração, na fé, acreditando que Deus vai alcançar almas que irão se entregar a Ele, compreendendo assim o que diz a palavra. Estamos tratando numa série sobre Jesus, o autor da vida eterna, e com vários subtemas. E aí nós chegamos aos Hebreus, mostrando a vida eterna, e aí estamos tratando um pouquinho no capítulo 7, porque nós mostramos o capítulo 6, os três tipos de crente. O crente firme, o crente fraco, que é salvo, o crente firme, que é salvo, e o crente de nome, que não é salvo, está dentro da igreja. Eu ainda não encerrei, porque o capítulo 6, a conclusão dele está no capítulo 10. Mas eu estou mostrando o capítulo 7, 8 e 9 para mostrar qual era o assunto difícil que o autor disse que iria tratar. Ele está mencionando o sacerdócio de Cristo, ele está mencionando a perfeição de Cristo, ele está mencionando a superioridade do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E alguns daqueles judeus não aceitavam. Os judeus de nome não criam. Então o autor pegou pesado no assunto. E 2000 anos depois nós estamos lendo e estudando esse material. E que material abençoador, viu? Quanto abençoou minha vida estudar o livro de Hebreus. E eu espero que venha abençoar também a sua vida. Eu não vou tratar do livro todo, mas vou tratar até o capítulo 10, porque é a conclusão do capítulo de número 6. Hoje nós vamos ver perfeito para sempre, como o autor apresenta a superioridade do sacerdócio de Cristo. Vamos ver aí Hebreus capítulo 7, verso de número 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Constitui a sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Constitui ao Filho perfeito para sempre. Isto garantia aos leitores o acesso a Deus, porque constitui ao Filho perfeito para sempre. O autor teve coragem de ensinar ao povo hebreu que o sacerdócio era fraco, perto do sacerdócio perfeito de Cristo. Que o sacerdócio humano tinha falhas. O sacerdócio segundo a ordem de Arão tinha falhas, mas o sacerdócio de Cristo era perfeito. O sacerdócio segundo a ordem de Arão tinha que ser repetido ano após ano, e o povo pecava de novo, tinha que oferecer novos sacrifícios pelo povo. E o sacerdote também tinha que oferecer novos sacrifícios por ele. O sacerdócio de Cristo, uma única vez. Não existia uma segunda vez. O autor disse no capítulo 6 que é impossível, que senão teria que crucificar Cristo novamente. Isto não vai acontecer. A crucificação de Cristo foi única. Uma única vez, não haverá uma segunda. Então é impossível aqueles que já provaram, que foram iluminados, que tiveram contato com a palavra, tiveram a bênção do Espírito Santo tentar convencê-los. E eles disseram não, o autor diz, é impossível. Não há mais nada que possa fazer por esses. São aqueles tipos de crentes que estão dentro das igrejas, mas não são salvos. Eles brincaram com a palavra, brincaram de ser crentes, estudaram até a Bíblia, leram, mas nunca deixaram a conversão real acontecer no coração. Este verso aqui, terminando o capítulo 7, ele diz, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Todo sacerdote era pecador. O sacerdócio de Cristo é perfeito, não há falhas, não tem fraquezas, ele é Deus. E aí ele diz, mas a palavra do juramento que veio depois da lei, deixa eu ler novamente com vocês o versículo do capítulo 6,
o versículo de número 17. Veja só, nós vamos ler o 6,17, depois nós vamos ler o 7, número 20. Olha, o 6,17 diz assim, ó: por isto, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Agora veja o 7:20. Dá uma olhada que ele vai falar do 7:20, depois nós vamos ler o Salmo 110, verso 4. Salmo 7, verso 20 diz assim, ó: e isto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdote. Sem prestar juramento, porque os anteriores foram feitos sacerdotes sem prestar juramento. Vamos ler o verso 21 ainda, ó. Verso de número 21, 7:21. Mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Algumas versões tem segundo a ordem de Melquisedeque. No texto original não tem esse texto, porque está repetindo o que já foi dito nos capítulos e versos anteriores. Tu és sacerdote eternamente, com juramento. Agora vamos ler o Salmo 110, verso 4. Salmo 110, verso de número 4. Veja o que diz a palavra de Deus. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és um sacerdote eterno. Jurou Deus e não se arrependerá. Ele está encerrando o capítulo 7, no verso 28, dizendo: o sacerdócio de Arão não foi debaixo de juramento. O sacerdócio de Cristo veio com juramento. A palavra que veio depois da lei. O Salmo 110 veio depois da lei de Moisés. O Salmo 110 foi bem depois que Davi foi escrito o Salmo 110. Esse juramento, essa promessa veio bem depois. É o que o autor diz aqui no verso 28. Vamos ler novamente agora o 7:28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei, olha o final agora, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Esta palavra, irmãos, esse sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, veio depois da lei e veio debaixo de juramento de Deus. Quem é louco de questionar isso? Só que o autor estava confrontando pessoas que tinham uma prática religiosa fortíssima. Ele estava questionando o povo hebreu que tinha um amor pelo culto mosaico. Eles tinham um apreço. Aqueles que não eram salvos, que estavam no meio, eles estavam querendo retornar para aquelas práticas. Então o autor estava mostrando, olhe, não brinque com o sangue de Jesus Cristo, que ele vai terminar no capítulo 10. Aqueles que pisam o sangue do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus. E aí a sentença do capítulo 10 é pesada. Nós vamos chegar lá, se Deus assim permitir. Não brinque com o sangue do Cordeiro. Não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje. O sacrifício de Jesus constituiu ao Filho perfeito para sempre. Por que nós temos vida eterna? Porque nós encontramos o Filho perfeito. Nós aceitamos o sacrifício perfeito, não do homem. Não feito pelo homem, mas tudo provém do Criador. Tudo provém da Trindade, Pai, Filho e Espírito. E eu te desafio hoje, se entrega também a Jesus Cristo. Por isso que nós, irmãos, salvos em Cristo Jesus, temos o desejo de levar a mensagem àquelas pessoas que ainda não conhecem a verdade. Por isso que nós salvos temos no coração fazer a obra missionária. Por isso que nós salvos, irmãos, investimos em ofertas missionárias para abençoar os missionários que estão na linha de frente, para lembrar esta mensagem salvadora àqueles que ainda não conhecem. Levar a mensagem perfeita que vem do perfeito Jesus Cristo. Pense nisto, não demore para tomar
sua decisão. Vamos orar. Pai, quero te agradecer, Deus, por mais este dia. Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecer, Deus, pela oportunidade de gravarmos mais uma mensagem. Obrigado pela saúde. Rogo também, Deus, os livramentos na área da saúde, todos esses que estão assistindo, ó Pai, todos que estão ouvindo estas mensagens. Derrama as tuas bênçãos, ó Deus, sobre estas vidas. Ajuda cada um, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a cada dia, nos investimentos que temos que fazer, ó Pai, para continuar gravando estas mensagens. Vivemos pela fé e confiamos somente no Senhor. Continua conosco, ó Deus, eu te peço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.